Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Bem-vindo a mais um podcast Palavras do Reino, dessa feita o segundo sobre a mesma temática, o cristão e as crises, né? Nós pudemos no último podcast falarmos sobre crises gerais, né? Crises nacionais e como que é a nossa postura diante disso, fazendo uma correlação com os dias que nós temos vivido, essa chamada crise da Covid-19. Mas agora, neste momento, e em excelente companhia, nós vamos falar sobre crises pessoais, personagens bíblicos que viveram suas crises pessoais e que podem nos ensinar a passar pelas nossas crises nos dias de hoje. Comigo aqui, Jonathan, meu irmão, eu, pastor Joseph, Jonathan, meu irmão obreiro da IBBN, dá uma saudação para a galera. Paz, galera. Pastor Flávio, nosso pastor na área de família. Graça e paz, amados, é um grande prazer estar com os amados aqui e poder também refletir a respeito desse tema que eu vejo que é de extrema relevância, né, nos nossos dias. Pastor Paulo, pastor do Ministério Vida Abundante, nosso companheiro aqui de todos os dias. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz esteja com todos. E é um privilégio para mim poder estar aqui participando hoje e podendo contribuir um pouco com esse tema tão importante. Amém. Palavras do Reino. Todos nós, creio que do novo convertido que aceitou Jesus ontem, até aqui quem tem, o pastor Paulo aqui, tem uma caminhada um pouco maior que a nossa. 40 anos eu fiz esse ano. 40 anos de batismo? Ou de... Não, 40 anos de conversão. De batismo, 39. Batizou junto com o Senhor Jesus, claro. Batizei lá no tempo de Cristo. Desde o mais novo até aquele que tem uma caminhada e uma jornada mais longa, se vê, por vezes, com as suas crises pessoais, né? Dias difíceis, dias que não são fáceis de lidar. E eu começo utilizando talvez um exemplo de crise pessoal, aquele que seja o maior exemplo do Antigo Testamento, que foi Jó. Aqui a gente faz o adendo da parte teológica, que o exemplo de Jó muitas vezes não é aplicável indistintamente à vida de qualquer um de nós, porque foi um exemplo muito específico na Bíblia de alguém que Deus utilizou para mostrar o que é o sofrimento. Mas um primeiro ponto, e que vem ao coração e mente de muitas pessoas: por que eu, crente no Senhor Jesus, que oro, que muitas vezes estou ali na igreja, estou batalhando, estou militando, por que eu sofro? E tem muita gente nesse mundo de meu Deus fazendo coisa ruim, coisa feia, coisa de gente iníqua, que está indo aparentemente aos nossos olhos muito bem. Como o cristão viver e conviver com a ideia de que pessoas boas também sofrem? Nesse aspecto eu vejo 2 pontos aqui. O primeiro ponto é o que a palavra mesmo nos garante, nos fala em diversos momentos, que as crises, o sol, a chuva, vêm sobre todo. Sim. Então, em nenhum momento a Bíblia nos promete que, enquanto cristãos, não viveríamos crises ou não teremos problemas para enfrentar. O que ele nos promete é que, enquanto em crise, nós temos alguém que zela por nossas vidas. Em outro aspecto, e aqui trazendo para um contexto mais espiritual, é que existem coisas que são tratadas no âmbito espiritual e no mundo espiritual que nós não entendemos e nós não sabemos. Sim. O exemplo de Jó é muito claro a respeito disso. Ele passou por um momento muito grande de dificuldade, vivendo um grande momento com Deus, que o próprio Deus fala que ele estava muito bem, e de repente lhe advém tudo aquilo. Era por algo que ele aconteceu ou algo... Não, era algo que foi tratado num aspecto espiritual entre Deus e Satanás, e ele não estava sabendo. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que estar preparados tanto para as crises que acontecem a todos, como a alguns momentos em que Deus irá provar a nossa fé de uma forma específica em algo que nós não vamos compreender porque foi tratado no âmbito espiritual que não está ao nosso alcance de entendimento. O que eu acho tremendo assim nessa história de Jó é como começa e como termina, né? Ele começa de um diálogo de Deus com Satanás e assim, Deus elogiando Jó, né? Deus falando que ele é um homem temente, reto, que anda nos caminhos dele. Íntegro, né? Então, se a gente olhar, e até o próprio Jó, os seus amigos também têm essa consciência de que ele não merecia o sofrimento, né? Sim. E esse é um aprendizado que a gente tira, que a gente não sofre por merecer sofrimento, né? Eu concordo com o Jonathan aqui,
que Deus usa essas situações para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para nos polir, para aperfeiçoar a nossa fé. E para o nosso relacionamento também, né, com Ele, não está limitado simplesmente a quando está tudo favorável. Porque é muito fácil a gente ser íntegro com Deus, ter uma fé fortalecida quando tudo vai bem. Agora, quando a adversidade vem, é que realmente a gente é testado, né, o nosso nível de fé, o nosso nível de obediência, o nosso nível de fidelidade. E assim, a própria vida de Jó, quando a gente chega lá no final, ele vai reconhecer que antes ele conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas no final, depois de ter passado por todas as provações, perdas, lutas, né, ele declara com suas próprias palavras: agora sim, né, os meus olhos te veem, agora realmente eu conheço quem é Deus. E para a nossa vida pessoal também, todos nós temos nosso testemunho de vida, temos as nossas lutas, né, que nos moldaram, nos aperfeiçoaram, e a gente percebe que não foi para o mal, né? Pelo contrário, foi os momentos que nos ajudou a nos achegar mais a Deus, crescer espiritualmente, ter experiências com Deus. Então eu vejo, o que eu aprendo muito com Jó é isso, né? Essa provação nunca foi para punir, nunca foi para nenhum outro tipo de situação que não elevar, na verdade, a fé e o relacionamento dele com Deus. Eu creio, quando eu vejo a história de Jó, eu me reporto que nós, como os cristãos, nós não estamos isentos, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, não estamos isentos a passar por provações, a passar por lutas, por dificuldades. Quando eu vejo Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor, um homem que buscava a Deus nas madrugadas, um homem que intercedia não só por ele, mas por toda a sua família, pela sua esposa, pelos filhos. Era um homem que tinha uma família exemplar, que servia ao Senhor, que buscava o Senhor. Eu vejo em Jó um exemplo a ser seguido, mas Jó não ficou livre de passar por provas, de passar por tentações. Inclusive foi uma artimanha do inimigo, né, para poder mostrar para Deus, querer mostrar para Deus que Jó não era fiel. Mas mesmo assim, Jó se manteve fiel. Jó, ele dá um exemplo para nós que o cristão, ele está sujeito, e o cristão tem que estar preparado para tudo, e Jó estava preparado. O inimigo queria acusar Jó diante de Deus: ele teme o Senhor porque o Senhor abençoa ele teme o Senhor porque ele é próspero. E o inimigo, ele usa isso mesmo. Quando ele vê um cristão bem-sucedido, um cristão fiel, ele vai fazer de tudo para afastar esse cristão, para fazer esse cristão desistir, abandonar. E quando eu olho para Jó, eu vejo que ele nos dá esse exemplo, que mesmo nas maiores dificuldades, nas maiores lutas, nas maiores provações, ele se manteve fiel ao Senhor. Ele não abandonou o Senhor, mesmo perdendo tudo, perdendo o bem que ele mais amava, que era a sua família, os seus filhos, mesmo a sua esposa, falando para ele amaldiçoar o Senhor e morrer. Mesmo na enfermidade, na pior enfermidade, ele se manteve fiel. E nós, como cristãos, nós temos que aprender isso com Jó, porque é muito fácil a gente servir ao Senhor, muito fácil ser fiel ao Senhor, ser íntegro, quando tudo vai bem na nossa vida. Sim. E um aspecto interessante, importante, é que você vai ver que Jó, como o Jonathan disse, ele não sabia do que estava sendo tratado em sede espiritual, e nem sabia que as coisas iam ao final serem revertidas a seu favor. Poderia tudo, o the end, o fim, poderia ter acontecido ali no meio, morrer todo mundo, morrer. A preparação espiritual de Jó é para que, mesmo se fosse para ele morrer ali, ele estava pronto para o Senhor. Sim. Nos dias que nós vivemos o cristianismo, talvez um dos principais problemas das crises pessoais é o confrontamento com o triunfalismo, que é muito pregado nos nossos dias. Isso. A ideia de que você vira crente para vencer toda hora. E quando você não consegue uma imediata vitória, entre aspas, é porque você está errado, ou porque você fez algo errado, ou porque Deus não está te olhando, ou porque você não está procurando a Deus. Alguns vão dizer que você está em pecado. Isso. Qual que é o prejuízo desse triunfalismo para pessoas que passam por essas crises pessoais, muitas como nós estamos vivendo nos nossos dias? Eu vejo que, infelizmente, e aqui temos que falar isso, infelizmente,
muitas igrejas têm afastado pessoas de um relacionamento com Deus por causa desse triunfalismo. Então, digamos que uma pessoa se achega a Deus porque lhe foi prometida uma cura, ou lhe foi prometido um emprego, lhe foi prometido um dinheiro que ele prosperaria. Se isso não acontece na vida da pessoa, necessariamente e quase de forma natural, ele liga a Deus esse não atendimento àquela necessidade e não a uma promessa feita pela igreja que não foi cumprida. Então nós vemos de uma forma muito deletéria isso para a igreja, que pessoas têm infelizmente se aproximado de Deus com interesse, e quando esse interesse não lhes é atendido, porque de fato Deus ele tem a sua soberania, ele faz quando ele quer, essas pessoas desistem da fé e acabam se afastando e acabam atribuindo a Deus como um Deus injusto, um Deus mau que não atendeu aquela necessidade. Então, o triunfalismo de você vai vencer, é vitória, 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 nós teremos uma vitória final quando formos morar com Cristo. Mas aqui na terra nós vamos sofrer diversas derrotas. Enquanto cristão, nós temos que entender isso, que Deus não está na vitória ou na derrota, mas Ele está na fé e não acreditar que Ele está no domínio de tudo. Então, temos que cuidar e, enquanto igrejas do Senhor, ter um posicionamento firme diante disso, dizendo, olha, Deus pode te abençoar, Deus pode fazer, Ele pode ter interesse em fazê-lo, mas se Ele não o fizer da forma como você quer, é porque não é o melhor para você, ou não é isso que Deus tem para você agora. Isso. E fazendo um gancho já para o pastor Flávio, que é o nosso pastor da área de família, essa forma de triunfalismo não acaba sendo refletida na própria forma como que pais às vezes querem criar filhos isentos de problemas, isentos de crises, em um mundo como se fosse perfeito. Nunca diga não negue, não faça. Isentos de responsabilidade, né? Exatamente. Filhos que não assumem responsabilidade, filhos que acham que tudo é permitido, não tem limites, né? Isso é um grande prejuízo para a família. Eu acredito que uma palavra que resume bem, né, a consequência desse triunfalismo aí é frustração. O falso evangelho, ele promete uma mentira, né, uma inverdade, coisas que a Bíblia não promete. O próprio Jesus, ele disse que nesse mundo nós teremos aflições, ele nunca prometeu vida fácil para ninguém. Ele promete a vitória lá no final, na vinda dele. Mas durante a caminhada, ele falou que haveria perseguições, haveriam mortes, haveriam várias situações adversas, e que Ele estaria conosco, né? Mas jamais Ele nos isentaria disso. E a gente percebe isso, né? Hoje as pessoas não têm maturidade espiritual. As pessoas estão às vezes vários anos dentro da igreja e as pessoas ainda não se converteram. A gente vive um período que a gente pode deixar muito claro assim: a maioria dos cristãos infelizmente não lê Bíblia, não conhece Bíblia. O único contato que elas têm é com o culto, quando tem culto, né? O que pegou todo mundo de surpresa nessa situação. Exatamente. Então, quando você não lê Bíblia, o que você recebe, você toma como verdade. E aí entra esse triunfalismo, né? Que a gente vê aí sendo pregado, que você pode ter o que você quiser, que você pode ter o carro que você quiser, a vida que você quiser. E isso vem para a família, é lógico, né? Aquela noção de família perfeita, sem nenhum esforço, e não é assim que funciona, né? Dentro da família você tem que fazer concessões, né? Como marido, como pai, os filhos também como filhos, para que haja o ajuste, para que haja a interação com o outro, para que haja o respeito, para que haja o próprio amadurecimento, né? Nossa caminhada, tanto enquanto pessoa como cristãos, né, a gente precisa de crescer espiritualmente. E são essas situações que nos levam ao crescimento. E pastor Paulo, sim. A gente pode dizer com o senhor, como pastor do Ministério Vida Abundante, que isso é algo que atinge pessoas desde o mais novo até o mais velho, né? Muitas vezes a gente tem expectativas e que quando não acontece, porventura a gente se frustra, mas aqueles que estão em Deus hão de perseverar. Verdade. Atinge não só pessoas mais novas, mas atinge também pessoas da terceira idade, né? Pegando um gancho na fala do pastor Flávio, que uma coisa que sobre essa questão de triunfalismo, essa questão de o crente ter sempre uma vida vitoriosa, uma vida próspera, abundante, eu creio que muitas vezes, até no meio do Ministério Vida Abundante, até na terceira idade, falta realmente o conhecimento da palavra, falta o buscar a palavra, buscar estudar mais. As pessoas, elas gastam tanto tempo com tantas coisas, e até a gente pensa que isso é só com os jovens, mas
com a pessoa mais nova, mas na terceira idade também. As pessoas, às vezes, gastam seu tempo com outras coisas, outras atividades, e se esquece de ter um tempo a sós com Deus, de buscar na palavra, de estudar. E a Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Então todos estão sujeitos a desanimar, sujeitos a querer abandonar quando não vê as coisas acontecendo do jeito deles. E muitas vezes a pessoa da terceira idade, ela pensa assim: eu já estou no final da minha vida, e a minha vida, eu não prospero, eu não sou vitorioso, acho que Deus se esqueceu de mim, talvez porque eu estou ficando velho, eu já estou preparado para ir para a glória, já estou me preparando para ir para a glória, e Deus esqueceu de mim. Mas não, Deus não esquece dos seus filhos. Falta que o povo dele tem que querer buscar e conhecer a verdade, e se conhecer a verdade, ele não vai basear a sua vida em triunfalismo e prosperidade, ele vai firmar a sua fé em Cristo. Amém. Eu vou citar um exemplo de um outro importantíssimo personagem bíblico para falar de um aspecto específico de crise pessoal, que é Elias. Você vai ver lá em 1 Reis 19, um grande homem de Deus, reconhecidamente o profeta do Senhor, mas que teve seu momento de crise pessoal, de tristeza, muito disso derivado em razão da perseguição. E aqui nós vamos ter que vamos abordar um aspecto: em que ponto as crises nossas são causadas por perseguição, em que ponto elas são criadas por nós mesmos. Eu digo isso porque Elias foi perseguido de fato, e perseguido por ser um profeta de Deus. Esses dias eu falava na escola bíblica, tem gente que fala: eu estou sofrendo uma perseguição, pastor, terrível, eu fiz umas compras, não paguei e o credor está atrás de mim. Meu irmão, isso não é perseguição, isso se chama débito, pague em nome de Jesus. Isso. Assim, é muito claro que muitas vezes as pessoas julgam ser perseguição aquilo que é criação do que eu faço longe da palavra de Deus. Portanto, perseguição, Jonathan, é uma crise. E como que ela vem sobre nós? Então, quando falamos a respeito de perseguição, nós temos que trazer para o contexto Brasil, né? Porque se nós formos falar de outros países no mundo, certamente haveria uma perseguição real aos cristãos, ou a perseguição física mesmo, Sim. de ameaças. No contexto do Brasil, muitos se sentem perseguidos e há de alguma forma algum tipo de perseguição por questões ideológicas, aqui não cabe entrar a fundo, mas muitos cristãos se dizem perseguidos por algo que são circunstâncias da vida. São circunstâncias que acontecem com todos e eles julgam que talvez seja uma perseguição diante da sua fé. Então, o ponto que eu chego, e aqui trazendo o exemplo de Elias, é claro, guardando as devidas proporções, é que a perseguição pode acontecer, mas a forma como nós lidamos com ela é que pode fazer a diferença. Elias, ele passou por um momento de fraqueza, a Bíblia não deixa claro exatamente que processo mental que aconteceu com Elias, de ter enfrentado vários profetas e de repente uma perseguição lhe trouxe aquela tristeza, aquela angústia, mas Deus lhe atendeu e fortaleceu para que ele continuasse. Então nós, enquanto cristãos, entendermos que seja perseguição real ou algo que uma circunstância da vida, a nossa função e a nossa única forma de sair disso é buscar em Deus e trazer Deus para o nosso problema para que Ele nos fortaleça. A Bíblia nos relata na vida de Elias que Deus o alimentou, deu comida para ele andar e falou com ele de diversas formas. Então é dar abertura para que Deus esteja no nosso problema, para nesse momento de perseguição nós termos forças para levantar e continuar andando e perseguindo o nosso alvo. O que eu acho interessante com Elias é exatamente como o Jonas falou. Ele sai de uma situação cheia do poder de Deus, enfrenta 400 profetas, uma nação inteira, e de repente ele já está pedindo para a morte, né? E o que eu aprendo aí é que nós temos que nos encher da presença de Deus através do Espírito Santo, porque nós só vamos ser fortes, vamos realmente conseguir vencer os desafios se a gente estiver cheio de Deus. O homem em si, ele é fraco, ele é limitado, e a gente percebe que algumas pessoas, conforme o seu temperamento, elas sofrem, mas sofrem até sem motivo, né? Tem pessoas que elas sofrem com a possibilidade de um problema, nem existe o problema,
né? A gente vê o momento que nós estamos vivendo mesmo aí com o Covid. Tem pessoas que não têm o Covid, não tem ninguém na família, tem cidades que não tem ninguém na cidade e a pessoa está enclausurada, está lá, alguns estão pensando em tirar a própria vida, né? Então, nessas crises, o que eu vejo que o mais importante é isso. Nós, pelo menos enquanto cristãos, nós temos que confiar no poder do nosso Deus. A nossa fé ela tem que ser algo crescente, ela tem que nos levar a um grau de maturidade cada dia maior, de intimidade com Deus. É isso que vai nos dar força, nos vai dar esperança, confiança de que tudo vai acabar bem. Eu lembro de um texto da Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto mostra para nós claramente que, ainda que venham as provações, e elas vêm, né, mais cedo, mais tarde, na vida de cada um vai ter a sua etapa, mas elas são vencidas. Não há mal que dure para sempre, não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe, né? E Deus, ele conhece o nosso limite, até onde, né, a gente pode ser provado, até onde a gente pode suportar as provações. Foi assim na vida de Elias, né? No momento em que ele queria tirar a vida, Deus entrou com providência, né? Deus sustentou, Deus supriu, né? Na hora que ele achava que ele era a última bolacha do pacote, Deus falou: eu reservei mais 7.000, você não é o único, né? E nós temos que aprender isso, né? Deus está no controle, não está só quando tudo está favorável, Ele está no controle também quando tudo está aos nossos olhos de cabeça para baixo. E a nossa reação diante da perseguição? Porque tem gente que utilizando o exemplo do próprio Elias, quando é perseguido, exemplo dos discípulos de Jesus já no Novo Testamento, fala: Senhor, não receberam a gente, não ouviram a tua palavra, manda fogo sobre esse bando de incrédulo, né? Só que você vai ver Jesus no Sermão da Montanha falando: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos em razão do meu nome. Qual que tem que ser a nossa reação, pastor Paulo, diante da perseguição? Então, a nossa reação diante da perseguição é como Jesus ensinou, né? Que a perseguição ela vem para fortalecer a nossa fé. Ela vem para mostrar até que ponto nós estamos sendo fiel a Jesus ou não. Quando ele fala, né? Bem-aventurados sois quando sois perseguidos pelo meu nome, ele está querendo dizer para nós assim: olha, você está sendo perseguido porque você está fazendo a minha vontade. Colocando no nosso contexto, eu creio que, como o Jonathan falou, no Brasil não tem uma perseguição velada, assim, uma perseguição nítida, clara, como tem em países da Ásia, outros países fechados para o Evangelho. Mas a perseguição no Brasil, muitas vezes, ela acontece, eu creio que é pela nossa própria atitude. O cristão no Brasil, ele é perseguido quando ele não vive de acordo com a palavra do Senhor. Porque se o cristão vive de acordo com a palavra do Senhor, ele vai ser perseguido, mas vai ser perseguido porque ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer agradar a Deus. Então, a perseguição no Brasil, a perseguição com relação a nós como cristão, na nossa realidade que nós vivemos, é porque muitas vezes as pessoas, elas veem em nós fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo a diferença. Aquela questão da vivência, muitas vezes não refletiram aquilo que nós falamos em Cristo. Isso. A gente fala uma coisa e vive diferente, mas se nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, vai ter perseguição, porque o mundo hoje ele quer um motivo para fazer com que o cristão se afaste de Deus, deixe de buscar a Deus, de crer no Senhor, mas a gente vai permanecer fiel quando a gente está fazendo a vontade de Deus, e é bom ser feliz neste ponto. Sim. Nesse sentido, só pegando esse gancho do pastor, isso me fez lembrar ali no começo de Atos, quando a igreja começa a ser perseguida após o martírio de Estevão. A Bíblia fala claramente em Atos 8, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então a Bíblia nos deixa muito claro que diante da perseguição, aquele povo que estavam crescendo espiritualmente na igreja primitiva, eles são dispersos e têm que começar a andar por todo lugar, mas
ao invés de desanimarem, desistirem, eles, por onde eles iam passando, eles iam pregando. Então a reação deles foi uma reação ativa, uma reação proativa. De mesmo diante da perseguição, do risco de serem martirizados, verem Estevão ser apedrejado, eles saíram pregando a palavra por onde eles fossem. Continuaram firme, né, no propósito, né? Não se desviaram do propósito. E foi o período que a igreja mais cresceu, né? Justamente. Se a gente pegar os períodos de perseguição, o efeito é contrário. Em vez dela diminuir, se encolher, ela vai para cima. Ela é revestida pelo poder de Deus, e aí é onde ela cresce, aí é onde aparecem os milagres, aí as maravilhas. Deus é tremendo. Verdade. E evidente, assim, por isso que vocês disseram, é muito claro que a nossa reação diante da perseguição é o que traça muito do que Deus fará a partir disso, né? Muitas vezes a gente se recolhe e fica naquela posição, chorando na cama em posição fetal, e não para entender que às vezes é a partir disso que nós podemos crescer no Senhor. Pelo tempo, obviamente não podemos esgotar todo o tema em nenhum desses grandes homens de Deus, mas nós vamos falar sobre o rei Davi e sobre a questão das crises que estão dentro da nossa casa. Você vai ver o rei Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, conforme diz o profeta, escolhido especificamente por Deus, sendo um dos reis memoráveis de Israel, mas sofrendo com o aspecto familiar. E aqui nós podemos lembrar, né, o problema que teve com Amnon e a sua filha, Absalão depois matando Amnon, Absalão tentando tomar, sendo exilado e depois tentando matar o próprio pai. Me diga se eu estiver errado, né? São tantos os fatos que cercam a família de Davi que a gente pode se confundir com os nomes de pessoas. Sim. Mas o que deixa muito claro é que muitas vezes, sem o devido olhar, as coisas podem estar muito bem sobre o aspecto do nosso ministério, do nosso trabalho, das nossas atividades empresariais, mas está com uma crise instaladinha dentro de casa sem que a gente veja. Como que a gente faz para lidar com essas duas coisas? Esse talvez seja das questões mais complexas dentro do âmbito ministerial, né? Eu que venho de família de igreja cristã, desde meu avô que era pastor, nós vemos que muitas vezes esse conflito entre atender a igreja e todas as demandas que a igreja tem e ter um cuidado com a família realmente descompensa. Davi, como já mencionado, ele, num ponto de vista espiritual, num ponto de vista, a Bíblia quando fala de Jesus, fala de Jesus como filho de Davi, então ele tinha, num ponto de vista histórico, para o povo de Israel, uma importância muito grande. E mesmo nesse contexto todo, ele teve diversos problemas dentro da sua casa. Aqui eu vejo que se nós não nos atentarmos primeiro ao nosso âmbito familiar, cuidando e sendo sacerdotes dentro do nosso lar, tanto homens como mulheres, nós podemos viver, talvez, pensar que estamos vivendo uma plenitude muito grande de vida espiritual, e enquanto isso nós estamos perdendo talvez os bens mais preciosos que foram colocados aos nossos cuidados, que é a nossa família. Então, saber ter essa balança, esse equilíbrio entre um cuidado cristão, um cuidado com outras pessoas, mas também ter o cuidado dentro da sua família, porque muitas vezes a crise individual pode estar dentro de um membro da sua família e você nem vê, é o desafio que nós temos que encarar enquanto igreja, enquanto ministros do Evangelho, enquanto cristãos de modo geral. Essa expressão de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, antes de entender realmente a visão de Deus, a gente só acredita porque está escrito na Bíblia, né? Mas eu aprendo o seguinte, que para Deus entende as nossas limitações, Deus respeita as nossas limitações, sabe que nós somos pó, né? E na vida de Davi, né? Por que ele é um segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia o seu erro, se voltava para Deus, ele se arrependia sinceramente, e é isso que é preciso para ser um homem segundo o coração de Deus, né? E com relação à família, que a gente aprende muito com Davi, é que a primeira igreja, a primeira responsabilidade que nós temos, a primeira missão é a nossa família, né? Nós não podemos, e eu vejo assim, nós pastores, a gente tem que ter um cuidado redobrado, um equilíbrio, uma maturidade muito grande, porque a gente acaba sendo levado a dar muita atenção para a igreja, para as pessoas, e acaba se descuidando mesmo com a família. Eu vejo que é importante a gente
criar uma rotina, criar um equilíbrio ali, criar formas de estar mais com a família, de criar situações onde a gente possa criar um diálogo, criar o culto doméstico, um momento de leitura, né? Trazer Deus para dentro e criar um tempo para estar com a família, né? Não deixar esse tempo só para a igreja, só para os eventos da igreja, porque senão, se a gente for participar de repente de todos os eventos, de tudo que a igreja promove, né, principalmente no nosso caso, que existem bastante coisas, a gente acaba se descuidando com o que é o nosso principal. E a Bíblia é muito clara: quando a gente se descuida da nossa família, a gente se torna pior que o incrédulo. Isso. Né? Então a gente perde todas as demais coisas que nós estamos fazendo para fora. Então a nossa primeira responsabilidade, o nosso cuidado precisa ser com a esposa, com os filhos, porque eles realmente são a nossa maior responsabilidade. Se você for olhar na Bíblia, é muito difícil a gente até falar sobre como era Davi como pai, até pela formação familiar bem diferente do que nós temos nos dias de hoje, a quantidade de filhos bem distinta. A gente hoje vê para 1, 2, a gente tá, a quantidade de esposas. Isso. Fica bastante difícil. Mas uma coisa que é clara é que foi um departamento em que quando ele parou para encarar, para enfrentar, o problema já estava instalado de uma forma muito grande. E aqui é meu questionamento, jogo para a mesa para a gente fechar esse podcast, quando que a gente tem que parar de negar e encarar o problema que está dentro de casa? Porque é mais fácil para nós, enquanto homens e mulheres, muitas vezes a gente fingir que algo não existe, ter que olhar para ele e tratar. O que a gente como cristão tem que fazer nessa área, nesse departamento? Eu creio, pastor, que sempre há tempo de consertar, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de olhar onde a gente caiu e consertar o erro, voltar e corrigir e continuar a jornada. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes a gente fecha os olhos, né, para essa realidade. A gente não quer aceitar. O sacerdote, o homem, o chefe da casa, muitas vezes ele fecha os olhos para essa realidade. Ele não quer se comprometer, ele não quer reconhecer que um tempo da sua vida ele cometeu um erro, ele priorizou o trabalho, priorizou a profissão, priorizou, no caso, os pastores, a igreja, e se esqueceu que a sua família é a prioridade, que a sua família é o primeiro ministério dele. A gente tem que chegar diante da esposa, chegar diante dos filhos e pedir perdão, reconhecer: olha, eu falei, mas a partir de hoje eu quero me consertar, eu quero ser um pai diferente, eu quero ser um pai melhor, eu quero fazer aquilo que eu não fiz. Há tempo ainda, sempre há tempo. Deus sempre dá oportunidades para nós. Glória a Deus. Eu vejo que, assim, nesse mundo que nós vivemos hoje, que fala-se de uma modernidade líquida, em que as coisas vêm e vão muito rápido, as coisas acontecem muito fácil, normalmente a resposta mais fácil é a resposta que tem sido dada para diversas perguntas. Então, se nós formos ver num âmbito secular, a quantidade de divórcios que tem acontecido é muito grande, porque muitas vezes é a resposta mais fácil. É muito mais fácil você simplesmente separar do que tentar encontrar uma cura, tratar um problema dentro da família. E no âmbito de criação de filhos também, muitas vezes é muito mais fácil você delegar isso para a escola, delegar isso para um futuro tratamento com um psicólogo, alguma coisa, do que você se esforçar para de fato fazer uma diferença na vida da sua família e dos seus filhos. Enquanto cristãos, nós temos que entender que a nossa resposta não pode ser a resposta mais fácil para as perguntas. A nossa resposta tem que ser a resposta que a Bíblia nos dá. Então, em âmbito familiar, nós temos que saber que nós temos a função com os nossos filhos de guiá-los no caminho do Senhor e de atender suas necessidades, e temos uma função muito grande com o nosso cônjuge, nossa esposa, os maridos, enfim, de cuidado, de lutar pelo um relacionamento, que não é uma crise, qualquer crise que acontecer dentro de um relacionamento, dentro do âmbito familiar, que você vai buscar a resposta mais fácil e simplesmente desfazer algo que Deus juntou. Ou abandonar tudo, né? Abandonar tudo. Então, é entender, a nossa resposta nunca é a resposta fácil dada pelo mundo. A nossa resposta é sempre a resposta dada por Deus, e é nesse sentido. E para a gente concluir, pastor Flávio, para a gente muitas vezes conseguir dar essa resposta segundo a palavra de Deus, é que nós temos aqui uma pauta de cursos da Universidade da Família, de métodos e instrumentos, para que a gente não precise ficar sozinho nisso, né?
O que eu vejo assim, a principal causa, né, que leva para essas crises é a omissão, né? Foi tratado de forma, né, bem clara pelos nossos pastores aqui. Hoje o homem se omite muito dessa sua função, né, do sacerdócio, de ser o cabeça, e nós precisamos realmente trazer isso de volta, né? A partir do momento que o homem se impõe, o lar ele se alinha, né? A esposa ela tem segurança, os filhos têm segurança, eles têm referência. E nessa linha dos cursos, o que a gente aprende, né, seja um curso de hombridade, que é voltado para os homens, seja um curso de casais, um curso de paternidade, finanças, o que a gente vai aprender é lidar com cada situação. Hoje, até eu falei isso no último podcast que eu participei, existe uma desvalorização dos cursos que as pessoas têm à disposição. Seria muito importante se as pessoas procurassem os cursos enquanto não houvesse a crise, porque é mais difícil você recuperar uma família depois que a situação já está instalada. Quando você não tem a crise ainda, você aprende a lidar com as situações, você não precisa passar pelo problema, você não precisa cair no buraco para depois ter que ser tirado de lá, né? E os cursos servem para isso. Eu gostaria muito de poder trabalhar com os cursos nessa linha, né, na prevenção e não na recuperação, porque o índice de recuperação é muito baixo. Às vezes, quando você chega, toma conhecimento, você fica que nem marido traído, você chegou e já não tem mais o que fazer. As pessoas já estão se odiando, as pessoas já decidiram pelo divórcio, decidiram pelo afastamento, às vezes até a sair da igreja e de repente já não há mais o que fazer. E dentro do período da prevenção é o período que a pessoa vai aprender tranquilo, né, e ela vai conseguir lidar. Então hoje a gente tem curso na linha desde a preparação para a chegada para o bebê, as várias fases da criança, né? Seja lá o infante, o adolescente, na área da sexualidade, que muitos pais não sabem nem como iniciar essa abordagem, né? E é um dos grandes problemas também, e que é agravado pela omissão também. Às vezes o pai percebe que tem uma tendência e não sabe como lidar. Então hoje a gente tem ferramentas, tem mecanismos, tem profissionais na igreja que podem auxiliar, e a gente precisa usar esses recursos para que a família seja saudável e ela possa realmente estar bem, né? Se a família está bem, a igreja está bem. Amém. Família da sociedade é a célula máter, né? Sim. É a principal, né? Amém. É isso, queridos. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse podcast Palavras do Reino, falando sobre o cristão e as crises. Não deixe de seguir a R100, a IBBN em todas as suas redes sociais. E não deixe de continuar conosco nesses debates que são muito profundos na medida do que podemos fazer no tempo e que são trazem um crescimento espiritual muito grande, principalmente a nós que aqui estamos e a você nessa excelente companhia. Que Deus o abençoe e abençoe a sua casa em nome de Jesus.